Boa noite, pessoal. Vamos lá, chamar o pessoal. Márcio Reboa. Valindo. Ô, Márcio! Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, professor Lindo? Opa! Boa! Obrigado aí por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço a honra, professor. Que é uma honra para mim. Muito prazer. Easy. Boa. Valindo entrou? Entrei? Opa, da Abadia? Não lembrava se eu chamando a Luísa agora. Acho que é isso mesmo. Low Easy, né? Low Easy. Isso. Low. Da Badia. Eu tenho a Luiz SL, Magic Atleta. Ah, não. É Luíse também, coincide, Berroali? mas. É que eu vou. O Instagram dela, você fala? É, Peraí. Acho que eu não consigo sair aqui, né? qualquer coisa só sai Ela Ó, mandou peraí. É Luíse da Badia. da Badia, é isso mesmo. Luíse da Badia. da Badia. Ué, isso é o Instagram dela? É, é. Ah, tá, L-O-U-I. apareceu aqui. Boa. Da Badia, comunidade. E aí? Deu certo. Aê! Oi! Bom. Boa, Luiz. E aí, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado aí. Ai, que isso. Tá joia. E o Valindo, vocês estão vendo o Valindo? Quê? O Valindo, estou perguntando se a Luiz e o Márcio estão vendo você. Tô Então, Ah, vendo. tá. estamos. Então, né? Ah, tá bom. É que para mim o Valindo não está aparecendo, mas às vezes acontece Ué, isso, né? sério? De como é que fala? De não configurar aqui para aparecer. Eu vou ligar o Instagram aqui, o Instagram, o WhatsApp aqui embaixo, para ver se Isso é um pra rabo de um pegar gato, o foi? feedback aqui do pessoal. Oi? É, Foi um rabo de um gato. coisas de casa aqui, né? Viu? Fugiu, agora fugiu. Fugiu, peraí. Ok. Vou deixar aqui Micheline. Está vendo todo mundo? Bom, pessoal, então essa aqui é mais uma live, né, do curso de pós-graduação em medicina esportiva, que era do Instituto Vita, agora é da Versa, né, essa mudança que a gente teve esse ano, são as mesmas pessoas, a gente só mudou a marca aqui da empresa. O tema dessa live, né, é como a medicina esportiva moldou a minha carreira, né? Então, nós estamos aqui com dois egressos, né, o Márcio e a Luíse. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês, né, e o Varlindo, nosso coordenador do curso, para participar dessa live. Eu vou começar a estrutura, né, nós vamos pedir para cada um se apresentar, depois cada um vai falar um pouquinho da carreira, né, e no final, como foi
o curso da medicina esportiva, né, o impacto dessa carreira para vocês, né? Lembrando que essa live abre a campanha de divulgação da pós 2026, né? Nós estamos esse ano no 7º ano, na 7ª turma, indo para a 8ª turma, né, com sucesso. Tá? Marido, algum comentário para começar? Oi, boa noite, pessoal. Boa Márcio, Luiz, que noite. dupla, fantástico. Muito bom ter vocês aqui. Vai ser, acho que bem interessante para quem está acompanhando, que após é uma só, o grupo, como você comentou bem, acadêmico, docente é o mesmo. Contudo, a gente está aqui talvez com dois convidados que desenvolvem, né, o que conseguiram ali captar e desenvolver na pós-graduação em áreas de atuação um pouco diferentes, mais voltado para o consultório, outro mais voltado para a beira do campo, mas vamos... Tô ansioso, Matheus, estou ansioso, uma expectativa boa. Acho que vai dar bom hoje. Uhum, tá joia. Então tá bom. Então vou pedir para vocês se apresentarem, né? Vamos começar pela Luíse, né? Se apresentar, né? Na sua formação, onde você fez a graduação, né? Onde você se formou e um pouquinho das experiências aí esportivas que você já teve. Tá ótimo. Então, eu sou a Luíse, eu formei na PUC Goiás, eu moro em Goiânia. Eu sou especialista em clínica médica, sou reumato e fiz a pós de medicina do esporte. Eu sempre gostei bastante de esporte na minha vida, eu pratico esporte desde a infância, então assim, eu comecei com ginástica artística, fui pra luta, sou corredora, sou maratonista também, eu luto boxe, faço musculação diariamente. Eu sou muito voltada para o esporte, tanto na minha vida pessoal quanto na vida de consultório. Eu atuo em consultório e eu tento sempre introduzir a prática esportiva dentro do consultório. Além disso, eu sou professora de semiologia da parte osteoarticular e eu introduzo essa questão esportiva nas minhas aulas de semiologia, porque eu acho que é interessante a gente entender até variações no exame físico de pacientes que praticam atividade física. Então, para mim, assim, o esporte permeia a minha vida como um todo, tanto profissional quanto pessoal. E é uma coisa que me traz muita felicidade em falar sobre. Nossa, tem vários esportes aí, né? Como que você, por onde você começou? Qual que foi o primeiro esporte? Foi ginástica artística, quando eu tinha 4 anos. E depois eu fui para capoeira. E aí eu comecei na capoeira com 6 anos, fiquei 12 anos fazendo capoeira. E eu fui nadadora pelo Goiás, nadei costas pelo Goiás na adolescência. E depois eu me descobri na corrida. E aí eu corri uma maratona no passado. Peguei terceiro lugar feminino na maratona. Boa. Então, assim, eu bastante de correr. E hoje eu voltei um pouquinho mais pra luta também. Eu luto boxe. E eu acho interessante mostrar que a gente consegue, com um pouquinho de disciplina, conciliar a rotina. Porque muitas vezes eu gosto de dar o exemplo para o paciente, para mostrar que, embora a vida esteja corrida, eu consigo introduzir o esporte na minha rotina. E para mim é prioridade, não é um momento diferente da minha vida. É um momento que faz parte da minha rotina. Tá joia. Valendo, quer complementar alguma coisa? Eu ouço isso com muita alegria, porque a gente costuma dizer no alto rendimento, viu, Luiz, Uhum. que um ser aquático é 100% aquático, não sabe, mal sabe andar na terra firme. Por outro lado, você permeou, né, várias modalidades, o que para a formação do indivíduo, para a formação do cidadão, para a formação daquela pessoa que vai ter atividade física na sua rotina de vida, você frequentar, né, modalidades diversas é super salutar, seja para o Uhum. desenvolvimento neuropsicomotor, Sim. motor propriamente dito, para você ter as suas experiências e ali dizer, ó, esse eu me identifiquei, esse aqui eu já sei que não deu certo. E aí, hoje você poder dizer, né, que se encontrou na corrida, ou seja, quando você fala se encontrou, não é só porque você conquistou o terceiro lugar.
antes de você conquistar o terceiro lugar, você já sentia prazer naquilo ali. Tanto que Prazer isso no esporte. te levou a conquistar esse pódio, né? Uhum. A princípio, a gente tem como premissa, né, desenvolver, promover, estimular a atividade física para os nossos pacientes. E não tem forma melhor do que dando exemplo. E ainda mais, tendo experimentado tantas dentro da diversidade, porque aí você ouve e você fala, e você sabe que aquela ali vai se identificar nesse ou naquele. Vida corrida, né? Vida corrida, mas é isso, todo mundo consegue um tempo para se exercitar. Boa, Sim. começamos bem. Legal, tá bom. E aí, Márcio, conta aí pra gente aí, atleta, fisioterapeuta, médico, como é que foi essa construção, né, dessa carreira? Então, professor, boa noite a todos. Primeiro, obrigado Boa pelo noite. convite, professor Vavalim, Luiz, prazer em tê-lo. Professor, esporte com 6 anos de idade. Por quê? Podem perceber, eu caía várias vezes, não tinha muita coordenação motora. Na época, usava botinha. Eu abri o queixo, quebrei a cabeça até os 6 anos, umas 4, 5 vezes. A mãe falou assim, colocar ele em algum esporte. Eu gostava de jogar futebol, mas não tinha habilidade nenhuma, natação. Eu sou baixo, né? Eu tenho 1,67 m, não ia ser algo muito legal, né? Eu não seria um atleta competitivo, né? Até pelo meu biotipo. E minha mãe me colocou no judô. Por quê? O judô tinha muita queda, né? Então eu aprendi a questão das quedas. Mas eu era muito pequeno, na época não tinha nem kimono para mim, né? Eu usava uma saída de banho, professor, um roupão com uma moletom. Meu primeiro professor, que era próximo da minha casa, é um professor que eu digo assim, eu fico bem à vontade, que o professor Matheus tem uma vasta experiência com o judô. Ele todo mundo. Ele é professor Varlin, então eu fico à vontade de falar alguns nomes. O professor Paulo Duarte, que é o mesmo professor da Daniela, do Rogério Sampaio, né? É um senhor que não tem, ele é amputado transfemoral. Ele não tem perna, ele fez uma amputação jovem ainda e se especializou em judô. E professores que mais sabem de judô que eu conheci na minha vida. E assim, viajei o mundo e ele sabe muito. Biomecânica, ele foi lá na França, no Japão, né? E ele treina com a gente, compete, mas é pequeno. A academia dele mudou para um lugar mais distante. Depois fazer judô novamente com 7, 8 anos no coleginho. E aí fui, professor. E aí comecei a evoluir. Com 12 anos fiz campeão paulista, tinha medalha brasileira e continuei o judô. Quando, aos 16 anos, eu ganhei os Jogos Abertos do Interior. Caetano me deu uma oportunidade, eu fui para São Caetano, com bolsa, casa, comida e roupa lavada, vamos dizer assim, para fazer fisioterapia. Fiquei lá até meus 22, 23 anos, né, no Ciclo Olímpico de Atlanta, não classifiquei no Ciclo Olímpico de Atlanta, fui fazer pós em fisioterapia de esporte, estava mais ou menos envolvido na área, disputei alguns títulos, disputei alguns campeonatos fora, fui campeão da Aberto dos Estados Unidos, ganhei algumas etapas do circuito europeu e tive algumas propostas de continuar com o judô, mas aí eu passei num concurso público, comecei a trabalhar numa clínica com reabilitação de esporte e fui. E, uma hora eu estagnei, estava de algo a mais. Aí foi quando entrei na medicina, professor. Parei de treinar por completo. Esse ato que o tanto fala, o Thiago fala, essa transição de atleta, né? Eu não parei de imediato, disputei alguns jogos abertos regionais e praticamente competi durante 20 anos, ou até mais, né? Todas competições, coisas assim. Os médios da vida, né? Era intermédio, né? Então, tinha mais ou menos isso. A faculdade de Santos. Depois, fui fazer conteúdo de esporte, professor Moisés Cohen, na FESP, complementei do exercício com o doutor Santarém, fiz na UF com a doutora Lin e fui fazer com a doutora Lina Mara Montoro, da Vila Mariana, sob supervisão da doutora Mariana, 2 anos lá. E fui acabando, sempre tive vontade de fazer medicina do esporte, o Wagner Cassopril, que sempre foi um ídolo para mim na parte de esporte, né? Ele que era o médico da seleção na época, né, professor? Sempre admirei demais ele como uma pessoa que consegue conciliar
fazer uma faculdade de medicina na USP, né, e ser atleta, uma coisa que muita gente não entender. A gente fez fazer faculdade de medicina, ainda a USP, ser atleta olímpico e ser campeão pan-americano, vários títulos. Ele foi uma pessoa que eu me espelhei bastante. Desde a questão da pós, acabei treinando. Uma coisa que me chamou bastante atenção na pós, professor, que eu via a Luiz e entre outros colegas, eles corriam de manhã antes de ir para a pós, né? Levantavam cedo e faziam várias atividades no intervalo da pós, eu não, principalmente o pessoal de fora, correr na Paulista, correr academia, essa competição. Eu falei, caramba, eu estava bem pesado na época, né? Eu estava com mais de 85 quilos. E nesse inteirinho, professor, minha filha começou a competir, 12 anos. Ela foi vice-campeã paulista, aí comecei a ir para algumas competições e eu comecei a acompanhar ela e comecei a voltar a pegar gosto. Aí perdi 15 quilos, disputei o SAO esse ano, uma competição que disputado quando eu tinha 18 anos, então há 30 anos atrás, né? 9, e eu disputei algumas competições aqui no Brasil, Copa Paraná campeão, e agora daqui 2 semanas eu vou para a Copa Rio, voltei a competir. Né? E quase 20 quilos. E estou com o esporte aí a toda. Consigo conciliar minha rotina, né? Diminuir algumas cargas horárias, ter uma academia em frente de casa agora, e por aí vai. Na questão que o senhor disse, né? Questão da pós, o que veio trazer de boa, esse network. Calma que a gente vai chegar lá. Desculpa. A gente vai chegar lá. E aí, Valino? Cara, que fantástico, Márcio. Não sabia que estava nessa retomada. Sim. Muito bom. E o quanto, como a Luiz falou, né, dar o exemplo, né? Então você via ali nos teus colegas e isso te motivou dentro de casa, tua filha, e aí você, opa, espera lá que eu vou retomar cá. Isso é indescritível, não tem preço, né? Não tem preço. Ô Márcio, me conta, você comentou o alto rendimento, né, o judô, você como atleta, inclusive inserido depois na questão da fisioterapia, mas na tua carreira, até antes da pós, também tinha La Pelota, né? Era redonda, Verdade. o futebol. Por isso que eu até comentei ali que você beira do campo ou field of play, né? À beira do tatame. E como é que tá? Como é que era e como é que tá nessa questão aí de futebol? Você falou que diminuiu um pouco carga. Futebol geralmente consome bem, né? Consome bastante. Atualmente, eu trabalho na base do Santos Futebol Clube, né? Onde caem muitos raios, aparecem muitos. Falam que a água da vila é abençoada, mas não é não, é muito trabalho. O pessoal trabalha muito. A questão do futebol é muito desgastante, é para quem gosta mesmo, porque de segunda a segunda eles não têm folga. Quando tem folga, eles têm no time, o pessoal da comissão, a gente está sempre em si. Tem um planejamento, cada dia fica um colega, de segunda a segunda-feira. Os jogos externos, tem jogo fora e sempre tem um colega para dar os treinos. Hoje, o Santos tem, onde nós ficamos responsáveis. Fora o futebol de salão, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, 16, 17 e 20. É muito time. Este final de semana, nós vamos ter 8 rodadas, porque o Santos tem uma qualidade boa na base. E esses times estão todos conseguindo se classificar para oitavas de finais. Então tem jogo no estado inteiro. Tem jogo em Mirassol, tem jogo em Araraquara. Eu fui na semana passada para Lins. Então sempre tem muitos jogos, né? Então, a questão do futebol, a parte médica, a gente tinha a prática, mas não tinha a teoria, onde eu fui aprender justamente na pós. O professor Matheus, acho que a entrevista era com ele, de quando entrar na pós, que me fez foi o professor Varlinho. Ele estava fora, se me falha a memória, ele estava na Rússia ou na Ucrânia, né, professor, no campeonato. Eu estava no leste europeu e fez entrevista comigo de lá. E eu estava na beira do campo do Santos. Caramba! Um treinamento, eu lembro muito bem até hoje, você me explicou como é que era a pós, se era isso mesmo que eu queria, eu falei que era isso mesmo, que eu sabia como funcionava a questão do Instituto Vita, que eu quero fazer um agradecimento. Eu, como atleta, eu tive uma lesão de joelho, uma lesão meniscal, e eu fui atendido no Instituto Vita, na época pelo projeto, já tinha comentado com o professor Matheus isso. Quem me atendeu foi o Dr. Wagner
Castropil, e tinha um outro doutor da cirurgia de joelho, que eu não vou lembrar o nome, que ficava ali atrás do Mackenzie, atrás do cemitério da Consolação, Rua Sergipe, ou Rua Maranhão. O Instituto Bom, Vita ficava ali, Mato Grosso. Mato Grosso, desculpa. E eu fui fruto dessa questão desse também projeto social que acolhia os atletas que não tinham tantas condições na época. Então, tenho muito respeito. Legal, legal. Ó, vamos lá. Quero mandar um abraço para o pessoal que entrou aqui, está assistindo, o Eider, né, que é aluno desse ano, o Dr. Guilherme Chaves, lá de Belém do Pará, o Bruno Lee, que é especialista em cirurgia percutânea do pé e tornozelo, o pessoal do Autoral, que tá acompanhando aqui, assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui. E o Ricardo Amadei, da CBJ, que está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado pela audiência. Bom, vamos passar para a Luísa. Luísa, conta você tem alguma história interessante ali da época na graduação como atleta, que aconteceu, que fez você se inspirar aí para vir para essa área? Olha, o que me inspirou bastante para ir para essa área é que eu sempre vi o esporte como não complementar, mas como necessário na rotina do paciente. Eu não acho que deve ser uma orientação, eu acho que é uma prescrição, faz parte do nosso tratamento, da nossa prevenção, do nosso acompanhamento. E eu via isso falho na minha própria formação, porque era uma maneira que eu enxergava, uma forma de abordar o paciente e que não era abordado assim na minha residência de clínica, por exemplo. Era orientar mudança de estilo de vida e não instruir o paciente a melhor forma dele iniciar atividade física, não só pensando em performance, mas o paciente sedentário, por exemplo, que quer começar a praticar uma atividade física com segurança, como que eu posso dar essa segurança para esse paciente, como que eu vou orientar esse paciente para ele começar a praticar atividade física. Eu lido com muito paciente com dor, então qual que vai ser a melhor forma de eu fazer esse paciente se inserir numa prática esportiva, que ele não vai ter uma piora do quadro de dor dele, que não vai exacerbar, que eu vou conseguir controlar essa dor. Foi nesse aspecto que eu pensei inicialmente, porque eu gosto de personalizar o que eu estou passando para aquele paciente. Então, eu quero que o paciente consiga praticar a atividade física dele, que ele consiga fazer exercício, que ele consiga iniciar um esporte e que ele consiga iniciar esse esporte com segurança. E eu quero que o paciente veja que eu também estou praticando com segurança. E que dessa forma, assim, eu consiga inserir isso na minha anamnese, na minha conduta. E para mim foi... Até a minha entrevista foi com o Varlindo. Eu acho que até falei isso pro Varlindo, né? Porque para mim era uma parte da minha vida que eu queria inserir na minha consulta. E que eu acho que é fundamental para mim, assim, devia ser um pilar em todas as consultas, atividade física. E a pós me deu o conteúdo teórico, igual o Márcio falou, o conteúdo teórico importante para a gente poder orientar e avaliar o paciente da melhor forma possível, para poder promover segurança na hora dele iniciar atividade física e associar o controle das comorbidades que podem prejudicar ele na hora de praticar atividade física também. Muito Ô, bom, Luiz. Varlindo. E aí? Então, Segue aí, Varlindo. Luiz, me conta uma coisa. E qual é o melhor exercício, então, para quem está com dor aí? Deve ter gente nos assistindo e está com alguma dor. Então, depende do tipo de dor, mas, por exemplo, eu pego muito paciente com osteoartrite, a famosa artrose, né? Então, são pacientes que acham que, por exemplo, não podem fazer uma atividade física resistida, como musculação, com o próprio peso corporal, com elástico. E isso não existe. A gente tem que estimular a prática de atividade física resistida. São pacientes que já chegam com uma certa resistência no consultório a ir para uma academia, a fazer atividade, fazer musculação. E aí são pacientes que eu geralmente não, eu oriento na consulta, a gente começa a fazer um trabalho, por exemplo, unilateral, caso o paciente tenha alguma retração na lateralização de coluna, a gente orienta em relação a isso, a gente faz um trabalho de fortalecimento e associa aeróbico. Aeróbico, a gente, se necessário, tira carga, bicicleta ergométrica, mas eu sempre reforço com os pacientes que a gente não pode ter medo do exercício resistido, que é um medo nos pacientes com dor,
que eu tento desmistificar que não vai piorar a dor. A atividade física é anti-inflamatória, ela não é inflamatória. O processo inflamatório que ela gera não é um processo inflamatório que, na verdade, é anti-inflamatório. Então, a gente não está piorando nenhum quadro de artrite, nenhum quadro de dor, a gente não está piorando nenhum tipo de lesão quando ela é bem orientada. Show. Um dado interessante também que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui e até, de certa forma, debater, você comentou, né? Faz parte da sua anamnese, faz parte, você enxerga isso como uma prescrição. Cara, Sim. fato, fato, fato. Porque é muito comum, né? A gente, inclusive na residência de clínica médica, ou até na própria graduação, diz uma Uhum. coisa, a senhora fuma, a senhora é hipertensa, o senhor é diabético, o senhor tem colesterol alterado, mas a pergunta, o senhor é sedentário, o senhor pratica atividade física, não é tão comum. Não é tão Uhum. comum. E é E uma resposta que passa batida. é, e assim, o mundo é mais sedentário do que tabagista, do que hipertenso, do que diabético, do que dislipidêmico. E ainda mais, já tem não muito tempo, mas tem um pouquinho de tempo, em especial em decorrência da pandemia, voltou-se muito para. Aumentou, né, o home office e o trabalho à distância, e os indivíduos ficaram ainda mais sentados, mais tempo sentado. E começou a querer até, existiram campanhas e tudo, dizendo que o sentar é o novo fumar. Sim. Então, hoje já se sabe, né, que maior tempo sentado está implicado diretamente, é fator de risco isolado para a mortalidade cardiovascular. Não é tanto quanto o fumar, até porque o fumar tem outros desdobramentos para outras causas de mortalidade. E quais são as dicas, então, para sair da cadeira, hein, Luiz? Olha, é prazeroso, a gente começa a entender que isso é prazeroso quando a gente começa a praticar atividade física. A primeira dica para sair da cadeira, para mim, é igual quando a gente vai orientar um paciente a parar de fumar. A gente tem que ter a vontade, a gente tem que contemplar, a gente tem que querer. Não é só eu falar que a pessoa precisa fazer atividade física, eu tenho que mostrar por que que ela precisa fazer atividade física e tem que partir do paciente a decisão dele querer fazer atividade física. E a gente fala, vamos começar a fazer por isso, isso e isso. O senhor quer fazer? Se o senhor quiser fazer, a gente vai fazer da melhor forma possível. Vamos começar de maneira progressiva, começa com pouco tempo na semana, até a gente bater a meta mínima de 150 minutos por semana de Boa. atividade física. Eu geralmente oriento os pacientes que trabalham sentados a pelo menos levantar por 5 a 10 minutos a cada hora sentado, para a gente não ficar esse tempo todo sentado sem se movimentar, porque a gente não tem só a atividade física na hora da prática esportiva. Tem a nossa atividade ao longo do dia. Então, a caminhada que você faz até o trabalho, o momento que você levanta da cadeira, o gasto calórico que a gente tem enquanto a gente está realizando nossas atividades diárias básicas. Então, isso eu gosto de Boa. reforçar com o paciente também. Se eu for passar 1 hora na musculação e o resto do dia inteiro sentado na cadeira, eu não estou sendo uma pessoa ativa. Eu ainda tô com um baixo NEAT, né? Um baixo gasto calórico das nossas atividades diárias. Então, eu gosto de inserir isso também na vida dos pacientes. Se a gente não tem condição de começar uma academia agora, então que a gente levante da cadeira a cada hora, faça caminhadas no quarteirão, para a gente começar a movimentar para poder evoluir mais para frente para um exercício mais bem controlado, mais bem orientado. O importante é não ficar parado, a gente não pode ficar parado. Boa. Aproveitando aqui, mandar um abraço para Cíntia Moscatelli, para Ana Carolina Escobar, para o Dr. Lucas Macedo, para o Dr. Márcio Oliver, tá, que estão acompanhando a gente aqui. Segue aí, Belino. Muito bom. Márcio, me fala então, a Luiz trouxe aqui a questão dos desafios, né, para sair do sofá, sair da cadeira, levantar da cadeira. E aquela turma que mal senta, que não consegue ficar parado, que treina mesmo treinando do trabalho, mesmo tendo vida social, família, casa,
2 sessões por dia, ou então uma sessão extremamente prolongada. Como é que esse motor consegue ficar acelerado aí e não falhar? Quais são as dicas aí, estratégias que você tem usado, evoluiu ao longo da tua carreira? Professor, eu acho que a questão da conscientização, como a Luiz falou, é o primordial, né? A gente tem que explicar primeiro, né, por que a pessoa tem que fazer atividade física e os benefícios que vai trazer. E também, o, pela contramão, explicar os malefícios que você tem da prática da atividade física de uma maneira indiscriminada, né? Eu não tinha consciência, professor, não entendia nada de atletismo, o que o senhor é, né? E eu vejo os colegas que faziam exercícios distância, esses aeróbicos, o Ironman, que faziam provas de fundo, né, mais 5, 10 mil metros, e os treinamentos, os treinamentos que eles tinham que fazer para poder performar de uma maneira positiva. Eu achava que a gente treinava muito, né, questão de esportes de artes marciais, mas quando eu via a questão que o pessoal falava fazer um longão, fazia 20, eu ficava abismado, porque eu não tinha essa consciência como é difícil performar nesses tipos de esporte. Foi muito bom que eu consegui iniciar, através do professor Matheus e de outros professores, a diferença do overtraining, né, a questão dos red flags. Eu não tinha noção mínima disso, né? A gente sabia mais ou menos, via as meninas que eu tinha mais a noção do futebol e dos esportes que tem a questão de perda de peso, que elas tinham dificuldade em menstruar, em vez de menstruar todo mês, a cada 3 meses, a cada 4 meses, que era a questão da perda de peso, né? A questão da questão da pouca gordura corpórea, o que influencia isso na parte hormonal, né? Acho que a questão da conscientização e de explicar a parte fisiológica que evolui cada vez mais a cada ano é fundamental. E você tem talvez um desafio grande, você comentou, né, sobre base no futebol, e como você até apontou, os indivíduos ali, eles, primeiro que eles gostam muito, né? Vamos combinar que quem está ali gosta bastante de jogar, de praticar. Por outro lado, tem uma expectativa, né? Um sonho, e muitas vezes isso tem que ir além do que está na rotina de uma categoria. Como você falou, né? O moleque ele sai dali, aí ele vai jogar em outro e vai fazer outro e outro e outro. Então, como é que dentro do teu contexto vocês conseguem ajudar no controle de carga dessa rapaziada jovem? Professor, a questão do futebol, como o senhor falou, é bem louco mesmo. A estrutura de um clube grande é muito diferente de uma estrutura de um clube menor. Lá, por exemplo, nós temos fisiologista, nutricionista. É obrigatório todos os meninos desde 10 anos almoçarem e jantarem no clube. Não importa se mora dentro do clube, se mora fora, é obrigatório que eles almocem e jantem dentro do clube. Então, você tem fisiologista, né? Isso, mas o aparelho de infravermelho, que é A termografia? a termografia. Quem antes é os fisiologistas. E a gente não tem muito contato, são salas diferentes, a gente fica no CT, eles ficam dentro da Belmiro, onde eu pude ver como funciona na pós. Realmente é bastante útil, eles têm assim, um arsenal de coisas para poder fazer e ver se o atleta está passando frio um pouquinho. Mas esses atletas, jovens principalmente, muitas vezes a questão do pai e a mãe sobrecarregá-los, por serem jovens, muitas vezes o pai vê como a última chance da vida ter um filho Exato. grande. Esta é a realidade. Eles jogam, além da rotina normal, que são treinos exaustivos, eles fazem futebol de salão no colégio ou em outro clube, que a partir dos 15 anos, dentro de Santos, é proibido jogar em outro clube se não for no Santos, onde você consegue definir ou vai para o campo ou vai para o salão. Isso a partir dos 15 anos, coisa fechada. E em outros grandes clubes também. A gente vê uma outra situação também, que é a questão do treino por fora. Eles acham que nunca o treino que é dado dentro do clube é suficiente.
eles fazem musculação fora com o personal, eles fazem, sobrecarrega também o atleta, isso acarreta uma série de lesões, muitas lesões. Fora que eles fazem fisioterapia fora. Então o dia desse menino não tem 24 horas, vai ter 48. Eles treinam fora também. Né? E a gente vê muitos atletas com muitas lesões por causa de sobrecarga de exercício. Né? A dosagem da carga a gente tenta fazer junto com a preparação física, não é muito a parte médica, mais a parte da preparação física. Né? A gente pede para diminuir carga, mas muitas vezes os não são a favor, isso que acho que o atleta vai acabar de fora do ritmo do grupo, mas esse atleta muitas vezes treina fora. Essa é a grande dificuldade. Teste de lactato, outros exames laboratoriais, feito a partir do 17, para baixo não tem. Eles acham que quanto mais treinar, eles vão ficar melhor. E a gente sabe que não é isso. A fisiologia já não preconiza isso. E é o que eu vejo o cuidado que o atletismo tem. Né, de se cuidar, saber quando está tendo dor muscular, lesão. Eu venho do esporte de artes marciais, eu pratiquei judô e jiu-jitsu. Né? O judô, quanto mais treinar, melhor. Se a pessoa está com uma dor, isso é frescura, tem aquele espírito de samurai. Eu sei que hoje não é assim, mas na minha época era. E muitas vezes o pessoal do futebol, qualquer dorzinha, para. Então, tem que achar esse meio termo. E só através da ciência a gente consegue achar isso. Deixa eu te pedir uma gentileza, tá? Quando tiver uns moleques lá que não vai ter muito futuro no Santos, pode mandar lá pro Náutico, viu? Sim, senhor. Eu dou a dica de algum, senhor. Boa. Ó, Márcio, aqui, ó, o seu fã-clube aqui, ó, Marcelo Gerim, mandando um abraço ao meu grande amigo e competente, doutor Márcio. Boa. E mais um aqui, ó, Leandro Salomão, fisioterapia. É isso aí, Márcio, vamos periodizar direitinho. Eu estou no ano que vem no Japão. Muito legal. Fisioterapeuta da seleção brasileira, né, um colega de São Caetano do Sul, nós estávamos na mesma categoria. E o Marcelo Gerim, a filha dele, é da 15 anos, 14 anos, e joga no 17 do Inter, e é da seleção Santista de vôlei. Prazer de atender ela. Já. Legal. Ó, um abraço aqui para Z, o Samuchen. Que mais aqui? E o Carrara. O Carrara entrou aqui também. Vamos lá. Para Ana Escobar eu já falei, né? Já falei. Vamos lá. Bom, e agora, Luizinho, me fala um pouco aí como foi a experiência na pós e o que ela acrescentou para você na sua carreira. Nossa, eu gostei bastante da pós, eu achei a carga teórica boa. Teve essa questão que o Márcio começou a falar lá no comecinho de networking, que a gente conheceu outros médicos de diversas áreas, então, assim, pediatria, ginecologia, da fisiatria, ortopedistas. Então, são áreas diversas onde a gente pode ter uma visão diferente, às vezes, sobre o mesmo aspecto que eu já avaliava na minha prática clínica. Eu tive um olhar, consegui ver o olhar de outras pessoas, de outras especialidades sobre situações que eu já tinha vivenciado e ver o olhar da medicina do esporte sobre isso. Então, assim, criei amizades na pós também, a ponto assim, de viajar para São Paulo e encontrar o pessoal. Então, foi bom no quesito tanto pessoal quanto profissional. A questão de discussão de caso. Hoje tem alguns colegas de pós que me mandam mensagem para discutir caso, de dúvida, principalmente questão de osteoporose, que eu lido muito com osteoporose, para a gente poder trocar essa experiência. E em questão das aulas, assim, um acesso a toda a infraestrutura que a gente teve de acesso ao dinamômetro, avaliação da pisada na corrida, avaliação que a gente teve na parte prática, eu achei sensacional. A questão das órteses, que a gente teve a parte prática também. Eu achei que foi fundamental para mim, porque eu lido com muito paciente com risartrose, então eu não tinha tanto contato assim com órtese, então eu achei extremamente interessante. Eu prescrevi a órtese, mas às vezes eu não tinha um contato com a pessoa que fazia a órtese para poder orientar e para poder ver se estava bem posicionado, bem feito. E isso mudou bastante para mim. E
um contato com outros esportes que, assim, eu gosto de variar o esporte, mas não fiz todos. Então, eu tive contato com esportes que eu nunca tinha praticado ou tido pacientes que praticavam. Então, isso para mim foi bem interessante. Quando a gente avaliou, por exemplo, o time masculino de beisebol, para mim foi muito diferente, porque nunca tinha tido contato com pacientes que jogassem beisebol e eu achei que foi muito enriquecedora a avaliação deles. E para mim foi muito bom, assim, a ponto de ter uma mudança até na minha trajetória profissional, que eu pretendo cada vez guiar mais para esse lado esportivo, porque eu acho que é o que eu me identifico mais, é o que me traz mais felicidade de atender os pacientes. E acho sensacional, gostei bastante da pós. Que joia, Luiz. Muito Luiz, bem. eu vou contar Hum, uma experiência que eu tive agora recente, foi bem interessante. Entra a paciente, né, no consultório, medicina esportiva, e dela, doutor, deixa eu te falar, é que eu pratico um esporte assim que não é muito comum, não é conhecido, tá? Não sei nem se o senhor conhece. Eu pratico rugby. Aí eu disse, rugby? Me conte mais, né? Não sabia ela o quão envolvido eu já tinha sido. Então, depois eu fui desenvolvendo, e aí deu tudo certo, né? Ela se identificou, aumentou a confiança. Faz parte, né, isso, você falar a língua daquele indivíduo, trazer a sua vivência, acho que fortalece a relação, você percebe isso. sim. E se eu posso estar enganado, mas eu vou arriscar aqui, tá? Como o Matheus falou, estamos indo para a oitava, né? Aqui a divulgação para o ano que vem, mas já estamos na sétima turma. E, claro, quando o curso a gente montou, desenvolveu, até tínhamos alguma expectativa que de repente mudou, aumentou, ou a gente ajustou a rota. Mas me conta se eu estiver enganado, pode me corrigir. O que você leva de maior valor na trajetória dessa pós é o network? Eu acho que é o networking. Eu achei sensacional. Eu achei que foi muito bom. Eu conheci pessoas assim com visões completamente diferentes e eu achei que foi enriquecedor. Além da parte teórica, eu achei que o networking foi muito bom. Foi uma turma bem variada que a gente teve. Acho que a gente está acertando, Matheus, em manter presencial, hein? Esse é o nosso diferencial e tá mais comprovado, né, que é uma experiência muito rica, né? Ó, falando em presencial aqui, ó, um abraço que entrou aqui, o Dr. Vanor Wagner, acabou Boa. de entrar aqui Nosso colega. e o Gente, vocês têm Dr. colega que é Polese também. atleta de seleção brasileira, pelo amor de Deus. Então, me achará. Caramba! Muito bem. Segue aí, Valindor. Vamos lá, Márcio. Você sempre teve, e é bem perceptível, né? A disciplina como um ponto forte teu. Deve ser da tua formação pessoal, tem a ver com a tua modalidade, né? Que foi e que você está envolvido até hoje. E muitas vezes o atleta ele não é tão disciplinado, seja ele amador, recreacional. Ao longo da pós, você foi conseguindo identificar como trazer essa pessoa mais para uma disciplina, que às vezes até essa disciplina desacelerar, e que outras recordações aí que você tem ao longo da pós que te fez evoluir, né? Se isso aqui fez diferença e hoje eu atuo por conta dessa modificação, dessa forma por conta da modificação. Professor, eu lembro que uma aula que o senhor deu de fisiologia, eu nunca mais vou esquecer. Foi uma aula sensacional, onde o senhor explicou, conseguiu esmiuçar de uma maneira muito simples, né, muito difícil, conseguiu vamos dizer, filtrar e transmitir para a gente o que a gente precisa saber. Overtraining, overuse, red flags, coisas assim, que é extremamente complexo, o senhor conseguiu simplificar para a gente, né? Eu nunca tinha tido contato com atletismo, corrida, natação até em outros lugares, rugby, eu nunca tinha ouvido falar, não tinha noção nenhuma.
eu aprendi bastante, porque foi dito muita questão do rugby. E uma das coisas que eu aprendi com o senhor e com o professor Matheus foi a questão do trabalho com equipe multidisciplinar, transdisciplinar, o quanto é importante, né, dentro de um clube, dentro de uma competição, a função de cada um muito bem definida e muito bem elaborada, para que nós não entremos na função da preparação física, a preparação física não entra na nossa função, a nutrição tem a função dela, a parte da psicologia também, que é extremamente importante, tem a função dela. Essa parte da equipe transdisciplinar eu achei que foi um ponto alto. E eu queria citar para o senhor que no Santos, antigamente, só tinham ortopedistas, nada contra os ortopedistas. Não tinha outros tipos de médico. O Caio, que fez a pós com a gente, Brandão, ele é reumatologista e está no Santos até hoje, eu e ele. Nós somos os únicos 2 médicos que não são ortopedistas, né? Ele acabou fazendo um outro curso, né? E a questão da medicina do esporte, o Santos tem todos os ortopedistas. Agora tem um, que é o Dr. Mourão, que está no feminino. O resto todos são ortopedistas. E assim, a nossa visão é um pouco diferente da questão só da prática ortopédica em si, no atendimento do dia a dia. É super importante o ortopedista, extremamente importante. Mas o médico do esporte, parece que ele tem uma visão um pouco diferente ainda. E que eu acho que é extremamente importante dentro de um esporte onde você tem variação de peso, onde você tem o goleiro, que a parte do metabolismo dele, da parte da fisiologia diferente do centroavante, do ponta, do ala, do volante, o treinamento é periodizado e individualizado. Isso fez uma grande diferença. E citar uma aula da professora Roberta, de nutrição. Né? A aula dela, assim, vi coisas que eu não tinha visto. E talvez na época que eu praticasse esporte, tivesse tido um suporte com ela, o rendimento teria aumentado muito mais. Né? Então eu vi algumas coisas que me chamam muita atenção. Se o senhor me permitir, eu fiz um jogo, né? Tô falando aqui entre colegas, não haveria nenhum problema. Santos e Cuiabá, sub-20. Era um jogo classificatório para o Santos e para o Cuiabá. Um calor de Cuiabá, imagine, 4 horas da tarde, 50 graus. Era a época, foi maio, junho. Foi logo depois que eu cheguei do Japão, professor. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão com o Santos para disputar um Mundialito sub-2012 que o Santos ganhou do Benfica na final. Até tive a oportunidade, o professor me abriu de assistir a aula, era uma aula presencial online do Japão, uma madrugada, que eu pude fazer, não sei se o senhor lembra, professor Varley. Lembro sim. Estava no Japão aí, tal. Uma questão eu não sabia a diferença, professor, conclusão cerebral e TCE. E nós tínhamos tido uma aula com o professor Ricardo Wade. E a mulher do Ricardo, né, do professor Ricardo, é a maior artilheira da história do Santos. Só perdeu para o Pelé até hoje. A Kathleen, que está grávida, ele tem o bebê até hoje. Então, criança boa. Ele deixou bem à vontade de fazer pergunta, respostas, etc. E aí, foi logo na época desse protocolo, começo do protocolo de conclusão cerebral. Acho que é ele que conseguiu elaborar com o doutor Pagura e tal. Só tinha uma ambulância no campo. Infelizmente aconteceu o pior. O nosso goleiro bateu de frente com o volante dele, o volante ficou apagado, é aquele protocolo, né? Colar cervical, não lembrava de nada, não sabia onde estava, e nós tínhamos que optar entre o nosso goleiro da ambulância, né? Porque não tinha outra ambulância, ou o jogador deles. Nosso goleiro não sabia onde estava contando o carneirinho, vamos dizer assim, mas estava numa situação um pouco melhor do que o centroavante deles. O centroavante deles com epistaxe, né? Com sangramento nasal, sangramento no ouvido também, então, porque fosse ele. E a gente ficou de stand-by com o nosso goleiro. Eles queriam começar o jogo. Eu peguei e pedi o protocolo de conclusão. O juiz não sabia que tinha. O juiz da CBF não sabia que tinha. Só tem profissional. Eu falei, como não? Sub-20 é praticamente profissional, né? Num jogo de categoria menor. Ele não deixou substituir o nosso goleiro e nós queimamos uma substituição. Isso deu problema na CBF, gerou processo, etc. Mas se eu não tivesse tido a aula, né, de conclusão cerebral, eu não saberia provavelmente diferenciar e aplicar o sketch na hora. E para os alunos aí, cai na prova, hein? Conclusão cerebral, cai na prova. Importante. Parabéns, né? Parabéns, Márcio. Deixa eu aproveitar que está acumulando aqui os nomes aqui antes que
de continuar. Um abraço para a Noemi Wexley, para a Clor Armando, para a Luciana Saraiva, para o Dr. Luiz Pirajá, ciclista, né, e para o Diego Falcó, que é o nosso colega lá da Santa Casa. Segue aí, Berlindo. Olha, Matheus, e outra coisa também que a gente está acertando é que parece que marca, né, eles. Que interessante, cara. Acho que hoje ficou mais evidente. A entrevista, né? A entrevista é um troço que marca, que ali começa o vínculo, né? Vou participar desse time aí, eu vou tá lá dentro. E que legal ver isso de vocês, viu? Muito bom mesmo. Ó, tô tomando nota aqui, ó, Vamos, entrevista, network, né? é isso Então, aí. ó, né, professores, parte prática, né? Se você tiver interesse, eu estou repetindo de vez em quando aqui o link aqui da Versa Health Academy, quem quiser acompanhar. Ó, estamos aqui, acabou de entrar a doutora Laís Barbedo, né, ex-presidente da Atlética, da Jundiaí, né? Acabou de entrar aqui na live aqui também para acompanhar a live. É, Professora Luíse, Hum. e, e como é que você faz o equilíbrio aí com. Até a gente já está caminhando aqui para a parte final. Queria que você trouxesse para a gente, enquanto docente, o movimento ser importante para preservar a saúde osteoarticular. Porque acho que é fácil o pessoal fazer analogia, né? Se eu uso muito o pneu da minha bicicleta, do meu carro, vai desgastar, vai desgastar, vai desgastar, vai desgastar e vai Uhum. desgastar. E parece que com nossas articulações é um pouco diferente. Comente um pouco sobre isso e vamos entrando aqui para a parte final já para agradecer e se despedir. Então, eu gosto assim de mostrar para os alunos nessa parte de semiologia do sistema articular, eu gosto de mostrar primeiro anatomicamente para a gente entender por que a gente tem um desgaste articular. Por exemplo, eu gosto de mostrar quando eu vou mostrar dar uma aula de joelho ou de quadril, o ângulo Q do joelho na mulher, que a mulher já tem um quadril um pouco mais alargado, justamente para gestação. Então, a gente tem um prejuízo do espaço articular do joelho anatomicamente já por ser mulher. Então, como que eu vou prevenir que eu tenho uma osteoartrite de joelho se eu não faço nenhum trabalho de fortalecimento, por exemplo, de quadríceps, para eu poder preservar a minha articulação? Se eu for uma mulher sedentária, a chance de eu ter uma osteoartrite de joelho é grande. E eu gosto de mostrar isso para os alunos, que eu não estou falando que é só o sedentarismo isolado. A gente está falando do sedentarismo associado com a própria anatomia do ser humano. Então, a gente não cuidar da nossa saúde osteoarticular é equivalente a não cuidar da nossa saúde cardiovascular, da nossa saúde respiratória. A gente tem que preservar nossas articulações, a gente tem que entender que o nosso organismo precisa de proteção, precisa de músculo, a gente precisa para envelhecer ter músculo, proteção de articulação. A gente não vai ter uma velhice saudável se a gente não começar enquanto tá jovem, enquanto a gente não tiver um ganho de massa muscular, uma saúde óssea adequada. Então é muito importante eu passar isso para o aluno, que seja um aluno do segundo ano, como eu dou aula para o segundo ano da faculdade, para o quarto período. Eu gosto de mostrar para eles, até por exemplo, nas minhas provas, os alunos sabem que eu gosto de colocar casos esportivos, de lesão esportiva. Gosto de falar qual foi o teste que a gente faria neste paciente, nesse caso. Um jogador de futebol que teve uma queda abrupta no campo, tá com uma dor no joelho. Eu faço qual tipo de teste do joelho? Eu gosto de introduzir esse assunto na aula de semiologia, porque eu gosto de aplicar para que o aluno entenda. Assim como eu gosto que ele entenda qual é o músculo que eu vou ter que trabalhar para proteger aquela articulação, como que eu vou saber que é aquela articulação que foi lesionada. Eu gosto de trazer situações Fantástico. práticas do dia a dia para eles. Então, assim, Eu eu acho que é fui, sensacional que eles entendam isso. eu fui por alguns anos monitor de propedêutica cardiovascular. Cara, eu sou muito Uhum. fã de anamnese exame físico, mas muito fã, muito fã. Ah, Ontem eu dei uma aula para um corpo clínico específico de um hospital aqui de São Paulo
e estava falando, viu, Márcio, sobre a questão do Red S, né, do indivíduo que está muito acelerado e que não se alimenta bem, que não descansa, e eventual overtraining, e falei para eles assim, ó, sinto lhes informar que o diagnóstico é tão somente com a anamnese. Não tem um exame de sangue sequer. Não tem um Uhum. exame de imagem sequer. Claro que isso foi uma provocação, né? Porque é ótimo dar diagnóstico com anamnese no físico. Márcio Luiz, que dica que vocês dão agora para a gente, para mim e para o Matheus, para a turma que está por vir, para a gente fazer ainda melhor o que parece que sim, vocês gostaram e recomendam? Ladies first, Márcio. Pode começar, Márcio. A Luiz acabou de falar. Não. Então, professor, quando a gente pensa numa pós em medicina do esporte, né, a gente pensa em várias coisas, né? Na entrevista deixa bem claro como é conduzida a pós. Acho que para quem quer fazer medicina de esporte com seriedade, né, sem loucura, a pós que o senhor e o professor Matheus Solcom é de excelência. Quando a gente pensa em medicina do esporte, muitas pessoas pensam mais a parte ortopédica. Ups, travou. Ixi, Acho que travou. Pega o gancho, Luiz. Segue o jogo, segue o jogo. Tá, então o pessoal pensa muito na parte ortopédica, mas não é só isso. A gente tem que pensar na parte cardiovascular, na parte até da prevenção de lesão e do envelhecimento saudável do paciente, que a gente tem muitos Fantástico. benefícios com a atividade física. E eu acho que assim foi a parte teórica foi muito boa, a parte prática foi muito boa. Eu achei que foi muito enriquecedor. Eu gostei muito da entrevista mesmo. Desde a entrevista eu já gostei. E a questão do networking eu achei que foi muito bom. Assim, eu tenho amizades da pós e eu acho que foi só acrescentou. Tanto que assim, eu fiz questão de participar da live, porque eu acho que é muito bom. E é um prazer estar aqui na live agora. Que ótimo, que ótimo. vamos dizer, Eu fiz e as questão, dicas? E eu as fiz dicas? questão aqui de estar na live. Uhum. Muito bom. Ó, para a gente é um prazer imenso, é uma grande alegria, né, saber que, né, a gente pôde ajudar, que fez a diferença. É uma super realização, né, Berlindo? A Pô, é nosso gente, prêmio, nossa medalha. nossa medalha é são esses comentários. Antes que eu me esqueça aqui, um abraço para a Lana, o Coloto, terapeuta ocupacional, faz as artes que você viu lá, e para o Thiago Bignard, lá do Autoral também. Ah, obrigado aí pela audiência. O Márcio caiu, né? Mas eu acho que deu para a gente Mas ouvir bastante. ele sabe cair, judoca sabe É, cair. Vai levantar. beleza. Tava com medo de eu cair aqui, mas deu certo. Tá bom. Pessoal, palavras finais, última mensagem aí. O que você quer deixar para o pessoal, Luiz? Eu acho que, igual o Márcio estava falando, para quem quer fazer uma medicina do esporte com seriedade, eu acho que é uma pós muito interessante e eu recomendo bastante. Ok. Berlindo, Vamos nessa, vamos o que está por vir. A ideia é sempre tentar melhorar. Você, como docente, que interessante, né? 2 anos atrás você era aluna, agora você é professora e esse dinamismo é super rico. E a gente, enquanto professor, enquanto docente, enquanto orientador, eu tenho certeza que dentro da gente mora o desejo e a vontade de que aquele aluno, aquela aluna sejam melhores do que a gente. E quando eu falo Sim. ser melhor, a gente não está competindo. Não. É diferente, alguém ganhou o primeiro lugar, você foi o terceiro lugar. A gente não está competindo, a gente quer que aquele indivíduo ele evolua, ele cresça e Sim. que faça sentido na vida dele, porque não tem nada melhor do que fazer aquilo que você gosta. Não que seja, não é só prazer isso aqui, a gente não está num parque de diversões e só se divertindo, não.
mas ao fim do dia você chegar satisfeito e saber que amanhã vai estar encarando aquilo que você se identifica, é muito legal. Falei que o Márcio sabia levantar, disseram, o Márcio caiu. Eu disse, cair não é problema, ele sabe levantar. Foi Ele boa sabe. essa. Boa. Tá Matheus bom. puxou aí, Márcio, mensagens finais, né? O que é que você deixa aí de mensagem final? A gente está se despedindo aqui da nossa live. Então, para quem quer fazer uma pós com excelência, né, aprender medicina de esporte na essência, não só a parte, como eu estava dizendo anteriormente, de aparelho osteomuscular, né, a questão do aparelho locomotor, o que me chamou bastante atenção, professor, que eu não tinha conhecimento algum, sobre ergoespirometria, né, uma coisa que o senhor é expert aí, né, professor Valini, e conseguiu transmitir para a gente, pelo menos é extremamente complexo, mas pelo menos interpretar os dados minimamente, né, e a parte de cardiologia que me chamou bastante atenção, o quanto é complexo e o quanto é difícil, o quanto a gente tem que saber, né? Questão de morte súbita, etc. Coisas que eu não tinha muita noção. E acabei aprendendo, estudando e pegando gosto, né? Boa. Pessoal, olha, bom, estamos chegando aqui ao fim da nossa live, né? Quero agradecer mais uma vez, né, ao Márcio Luiz pelos depoimentos e desejar para vocês todo o sucesso na carreira. Já vê que vocês estão fazendo a diferença, já estão, né, cuidando de pessoas, ensinando outras pessoas, fazendo a diferença nos seus departamentos, né, na parte acadêmica, no departamento esportivo. Então, muito obrigado mais uma vez e espero encontrá-los aí nos eventos, né, para a gente trocar mais ideias. Ai, tá Boa. ótimo. Ai, obrigada pelo convite. Obrigado, professor. Novembro a gente se vê, né? Provavelmente no Congresso Brasileiro, né? É isso Com aí. certeza. Até Alô, lá. Goiás vai vir para São Paulo? Vindo, quando Vai. vier, apareça, tá? Agora eu não tô nem em Goiás, mas assim, Opa, tô viajando. Mas assim, beleza. Aproveita. é. Mano, Aproveita. encerra aí. Boa, não Hã? tem. Eu falei Ah, aproveita. ah, A, a gente segue, viu, turma, com essa expectativa, né, para a turma do ano que vem. A turma desse ano ainda não acabou e tá massa. É muito legal como a gente tem conseguido perceber, não só a gente vai evoluindo, né, e consequentemente a turma vai evoluindo. Tá bem legal esse ano, acho que ano que vem tem tudo para dar certo também. E vamos junto, porque se tem uma coisa e eu já falei isso várias vezes, que eu gosto é de médico bom, que eu quero estar perto de quem é bom, e essa evolução que vocês tiveram me faz entender e certificar de que estamos no caminho certo. E para finalizar, Matheus, é um recado muito direto. Após é para vocês. Não faz nenhum sentido eu chegar lá, o Matheus chegar lá e a sala tá vazia. A gente adora ver aquela sala preenchida, a participação. Quem é tímido pergunta, quem é menos tímido pergunta ainda mais. Então, saibam que a dedicação é para vocês mesmo, tá? Tem um pouquinho de egoísmo, porque a gente sabe que a melhor forma de aprender é ensinar. A professora aí sabe, né, professora Luiz? Mas no fundo, após é para vocês. Boa noite, pessoal. 10 a boa participação de noite. vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado aí Boa pela noite. audiência. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.